irmãos, vocês podem tomar os seus assentos. As crianças também podem ir com a Pro, o Gutinho. Vou me ajeitar aqui. Bem, irmãos, nós teremos a terceira mensagem, da nossa série de exposições. Para nós termos esse tempo, eu quero convidar aqui nosso irmão Gilmar para fazer essa oração, pedindo que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento para compreender a sua palavra. Senhor Jesus, eu quero me dirigir a essa comunidade, Senhor, para te pedir que Tu, Senhor, esteja conosco nessa noite. Te agradecer, Senhor, pela possibilidade de nós estarmos mais uma vez aqui para ouvir da Tua palavra. Faça com que ela brote em nossos corações e que a gente realmente possa colocar em prática, Senhor, os Teus ensinamentos. E que a palavra que está na boca do Adriano para ser transmitida foi Tu que preparou ela para esta comunidade. E que o Adriano seja o Teu intercessor, aquela pessoa que vai nos transmitir essa palavra, Senhor, e que ela realmente possa frutificar, e que durante essa semana, Senhor, restante dessa semana, a gente possa praticá-la. No mais, Senhor, nós te agradecemos por mais esse domingo estarmos aqui reunidos, e o que fazemos é em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós daremos sequência a essa série de exposições do livro de Juízes. Tem sido algo maravilhoso, Como Deus tem falado conosco através desse livro, que às vezes é tão deixado de lado, é aquele livro que a gente não tem tanto costume de lê-lo, mas no livro de Juízes nós encontramos muita graça, encontramos o Evangelho. O tema da mensagem de hoje é Salvadores Improváveis. O que será que vem por aí? Te convido a permanecer comigo, que a gente vai ver ao longo dessa mensagem os Salvadores Improváveis. No texto de hoje, nós veremos 3 homens. Falaremos sobre 3 homens que foram levantados por Deus para serem juízes dos israelitas. Nesse texto, outra vez, nós vemos o ciclo que ocorre no período de Juízes. Nós temos uma gangorra, uma montanha russa de altos e baixos da espiritualidade daquele povo. As 2 primeiras mensagens que nós fizemos basicamente foram 2 introduções. E agora, portanto, nós começaremos a ver os juízes, eles sendo levantados. Nós veremos os seus acertos, mas nós veremos as suas imperfeições e os seus erros. Mas também nós veremos o que Deus pode fazer ao levantar homens improváveis para cumprir a sua vontade e libertar o seu povo das mãos de falsos deuses. Aleluia. Se dividirmos o livro por seção, nós poderíamos fazer uma seção do livro no capítulo 3, seria a seção mais longa, até o capítulo de número 16, com Sansão. E um escritor presbiteriano denomina essa seção do capítulo 3 até o 16 como a salvação de um Deus cheio de misericórdia. E ele nos diz isso porque nós observamos no texto que o povo peca. O povo ele se entrega a falsos deuses, aos desejos do seu coração, eles se afastam de Deus, mas o Senhor não deixa de amar o seu povo e de persegui-los com amor infalível, com graça. Capítulo 3 ao capítulo 16, nós veremos um padrão, um ciclo recorrente. O povo peca, se afasta
Deus disciplina, o povo se arrepende, clama ao Senhor, e Deus envia então um libertador para salvar o seu povo. Interessante que, se nós olharmos todo o texto, nós veremos que o protagonista nunca é o povo, o protagonista nunca é o juiz, mas sim o próprio Deus, que não esquece do seu povo, mesmo nos altos e baixos da espiritualidade deles. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Juízes, capítulo de número 3. Nós faremos hoje, nas 2 outras semanas, nós fomos apenas vendo alguns versículos. Hoje eu quero fazer a leitura completa desse texto com os irmãos. Amém? Amém. Juízes, capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo 3 até o final do capítulo, versículo 31. O livro de Juízes, ele está logo no começo da Bíblia, após o Pentateuco, Josué e Juízes. É o 7º livro da Bíblia, bem fácil de se achar. Capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo de número 31. Preste atenção nesse texto. Imagine a cena, lhe convido a fazer isso. Assim está escrito: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Versículo 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com um pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda e apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Muitas informações, né? Às vezes talvez um pouco desnecessário, né? Mas é o texto. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão,
morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Amém? Vamos ver o que esse texto nos diz. Permaneça com a sua Bíblia aberta para a gente examiná-la. Dos versículos 7 até o versículo 11, nós temos a primeira seção do texto, onde nós encontramos ali o primeiro juiz. Qual o nome dele? Otoniel. Logo no início da sessão, nós temos a informação do ciclo se repetindo outra vez. Versículo 7 diz que outra vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esqueceram-se outra vez de Deus e prestaram culto a outros deuses. O coração daquele povo estava longe de Deus. Eles fazem o que era mal. Eles se esquecem de Deus. E outra vez eles se voltam aos ídolos. Lembrando, nós já vimos isso na mensagem anterior, que esquecimento, quando nas Escrituras, esse esquecimento não era um esquecer de quem Deus era, mas era sim um afastamento da comunhão, era um afastamento do relacionamento com Deus. Ou seja, eles queriam que Deus coexistisse no meio de muitos deuses. Mas a ordem não era essa. A ordem que Deus havia dado a Moisés em Deuteronômio era: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O único e verdadeiro Deus exige exclusividade. Ele não aceita que a glória que pertence a Ele somente seja dividida com alguém. Mas não é o que os israelitas fazem. Eles estão com o coração endurecido, estão com a mente cauterizada, e tudo que aquele povo procura fazer é realizar os seus próprios desejos, os desejos do seu coração, e eles se entregam a esses falsos deuses. Eu disse em outras mensagens que, apesar desse livro ter sido escrito 3.000 anos atrás, em muito nós nos parecemos com eles. Às vezes o nosso coração está da mesma forma, endurecido, congelado. E o pastor Tim Keller, ele diz o seguinte: o coração humano, ele é como um balde de água, e em um dia muito frio poderá acabar congelando, se não quebrarmos continuamente o gelo que está se formando. O que Keller quer dizer com isso? Ele quer dizer que mesmo que nós conheçamos as verdades sobre Deus, nós podemos facilmente esquecer o significado da sua realidade em nosso coração. É isso que Keller está dizendo. E são em momentos de esfriamento que os ídolos se tornam reais em nosso coração. Portanto, é necessário que o nosso coração ele seja avivado novamente. É necessário que o nosso coração ele torne a vida. É necessário que o nosso coração ele seja transformado pelo Senhor. Nessa noite, minha reflexão é: como está o seu coração?
Quem sabe ele está frio para algumas coisas, para as coisas de Deus. Quem sabe você tenha perdido o interesse nas Escrituras. Quem sabe você tenha perdido o interesse na oração, no conversar com Deus. Quem sabe os seus olhos já não se deslumbram com a sua criação. Talvez o pecado seja algo que você desistiu de lutar contra ele e se acomodou na situação em que estava. Uma triste realidade do evangelicalismo da nossa nação é que há muitos que vivem um ateísmo prático. O que é isso? É o que o apóstolo Paulo escreve a Tito 1,16, dizendo: eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam por suas obras. Ou seja, o Evangelho não faz diferença nenhuma ao longo da semana. O Evangelho não faz diferença alguma na vida. Dizem: olha, eu creio em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Isso é um ateísmo prático. Meus irmãos, viver dessa maneira é também viver em idolatria, pois em algum lugar a sua confiança estará, e não é em Deus. Aquele povo, ele se entregou aos falsos deuses, aos desejos do coração. Eles deixam Deus de lado, e como consequência, a ira do Senhor se acende contra Israel. É isso que nós vemos no versículo 8. Mas como diz as Escrituras, nós veremos isso em Hebreus, que Deus disciplina a quem ama. Interessante que Ele não abandona, mas Ele disciplina. Meus irmãos, tempos de disciplina, tempos de sofrimento, preste atenção, podem, não estou dizendo que estou dizendo que pode ser consequência do nosso abandono a Deus. É o que vemos claramente no versículo 8. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Deus envia a eles uma série de dificuldades. E é tão interessante que Deus os entrega nas mãos de Cuxã-Risataim. Sabe o que significa? O seu nome significa duplamente mal, duplamente perverso. Os irmãos, aquele povo havia se metido em um abismo de idolatria e adoração a falsos deuses, onde eles já não enxergavam mais a dureza do coração, e eles estavam escravizados espiritualmente. Se Deus não tivesse causado a eles sofrimento, disciplina, eles não teriam notado a situação em que estavam e permaneceriam da mesma maneira. Mas é através da disciplina que nós vemos que Deus está trabalhando no coração deles, para que o coração deseje por salvação. É o que nós estamos vendo. Estamos vendo eles diante da escravidão do pecado. Por quê? Porque simplesmente eles queriam servir a falsos deuses. E o que acontece? Se tornam escravos. Por quanto tempo? 8 longos anos. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que se nós brincarmos com o pecado, se nós formos atraídos pelos falsos deuses da nossa era, em breve nós estaremos presos, escravos do nosso pecado, escravos do nosso próprio coração. E o profeta diz que como é enganoso o coração humano, não é mesmo? Debaixo então da escravidão do rei,
debaixo de tamanha opressão física, depois de 8 anos, o que acontece? Os israelitas lembram do Senhor. E é debaixo da escravidão que eles clamam ao Senhor. Sempre existe um mas. A gente vê no versículo 9, onde o escritor diz: mas, quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Como Deus não esquece o seu povo, o que Ele faz? Deus levanta um libertador, Otoniel. Quem é esse homem? Quem é Otoniel? O texto ele nos dá algumas informações. Ele diz que é filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. E essas informações mostram que Otoniel ele vem de uma família bastante conhecida. No capítulo 1, dos versículos 11 ao 14, nós temos a informação que Otoniel ele era um grande guerreiro. Inclusive, ele havia conquistado uma cidade. Olhando assim, talvez a gente pense: olha, o currículo de Otoniel é impecável, é maravilhoso, está contratado. E pensemos: olha, Deus fez muito certo, Deus fez bem em escolhê-lo, ele é o cara, ele é 10. Deus escolheu o cara certo. A gente olha para o currículo dele e pensa dessa forma. Nós fomos ensinados a pensar assim. Mas o que a Bíblia nos diz? Versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi para a guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Meus irmãos, o currículo de Otoniel não era suficiente. Ele não conseguiria derrotar um rei que é duplamente mau. Portanto, eu pergunto a vocês: era Deus quem estava dependendo de Otoniel? Ou era Otoniel que dependia de Deus? Quem é que dependia de quem aqui? No versículo 10 fica claro que Otoniel vence e liberta o povo do rei da Mesopotâmia, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Aleluia. É o que nós veremos em diversos juízes incapacitados. Juízes que não teriam condições alguma de serem escolhidos, mas o que ocorre? Deus derrama sobre eles o seu Espírito. Meus irmãos, nossas batalhas também não são vencidas pelas nossas forças, mas elas são vencidas porque o Espírito do Senhor está conosco. Amém. E Ele nos capacita, e por isso vencemos. Deus Todo-Poderoso levanta homens que são improváveis para libertar o seu povo. Como resultado daquele clamor, Deus havia levantado um libertador para guerrear pelo povo. E mais, Deus ainda derrama um avivamento naquele povo. É o que vemos no versículo 11. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. É o que Deus faz. Deus libertou o povo da opressão física, mas também libertou da escravidão espiritual. Israel retorna à obediência ao Senhor, de onde nunca deveria ter deixado. E a terra tem paz durante 40 anos. É interessante que Otoniel, ele foi, dos juízes que nós veremos, ele foi um bom juiz. No livro nós não veremos nenhuma falta de caráter, nenhuma falha em seu caráter, diferente de outros juízes que nós veremos. Mas algo acontece. Acontece que Otoniel morre. E nós vemos que essa paz ela não dura para sempre.
40 anos, mas não durou para sempre. O que acontece? O juiz morre, nós retornamos para o ciclo dos juízes. Outra vez vai se repetir. Outra vez nós veremos um esfriamento espiritual. E, meus irmãos, pode ser que esse seja um problema que nós possamos enfrentar durante a caminhada cristã. Um esfriamento da fé. E eu pergunto a você, o que fazer então, quando o coração começa a se esfriar e perder o interesse em Deus? O que fazemos? Outra vez, pastor Tim Keller, que é uma referência, se você puder ler os livros dele, você vai ser muito edificado através das leituras, através dos seus escritos. E no seu livro, comentando Juízes, ele oferece algumas sugestões para que o nosso coração ele não se esfrie e nem se esqueça do Senhor. O problema que os israelitas tiveram, nós também temos. Constantemente nós nos esquecemos do Senhor, constantemente nós esquecemos dos seus feitos. E a primeira sugestão que ele dá para nós não esquecermos é: valorize a ceia do Senhor. Realizamos a ceia na semana passada, estava maravilhoso. Por que valorizar a ceia? Aqui não está nem aí para a ceia, mas nela nós temos uma imagem nítida do que Cristo fez por nós. Quando Jesus diz: fazer isto em memória de mim, ele está explicando que essa refeição é a sua maneira de renovar constantemente a realidade do Evangelho em nosso coração. Amém? Amém? Meus irmãos, na ceia nós somos lembrados de que Cristo foi crucificado. Na ceia nós lembramos de que na cruz Deus salva homens pecadores para louvor do seu nome. A ceia, ela lembra o nosso coração do que realmente importa. Que fomos por Ele adotados, salvos, quando não merecíamos e não merecemos. Segunda sugestão: meditem nas Escrituras. Não apenas leiam, mas meditem. Meditem para conhecer o Deus que você serve. Nós dedicamos tempo naquilo que a gente ama, não dedicamos? Mesmo que isso custe às vezes muito. A gente tem que se negar algumas coisas, mas medite nas Escrituras para conhecer o Deus que você serve. É nas Escrituras que Deus se revela. Terceira sugestão que quero dar é: valorize a vida comunitária da igreja. Sabe por quê? A vida comunitária não nos deixa andar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes ocorre de esfriarmos e nós precisamos de alguém dizendo: ei, volta, retorna para o Evangelho. Você precisa lembrar do Evangelho. Os pequenos grupos são ótimos para isso. Os encontros com os irmãos se reúnam durante a semana. Ore uns pelos outros. Pois quando o nosso coração começa a esfriar, nós precisamos de alguém para andar juntos. A vida cristã, ela não é uma vida sozinha. Essas são as sugestões que Keller nos dá. E por fim, nós encerramos a primeira parte do texto que nós lemos hoje. Houve paz por 40 anos até a morte de Otoniel. E a sessão ali se encerra. E outra já se inicia. Versículo 12. Temos o ciclo recomeçando.
Os israelitas voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que Deus faz? Você já sabe. Deus disciplina o seu povo. Os entrega ao rei de Moabe, Eglon. E Eglon era um rei tirano. Um rei mau. Tanto é que o escritor ele faz questão de colocar alguns detalhes no texto. Você observou? O escritor informa que Eglon era um rei bem gordo. Para que isso? Alguns comentaristas entendem que essa informação era para mostrar que isso era devido aos muitos tributos que ele cobrava do povo. Ou seja, ele engordava as custas do povo. A gente vê muito, né? Então, tinha esse problema. Mas tinha algo ainda pior. Versículo seguinte: para dificultar ainda mais o povo, não enfrenta apenas um rei. Versículo 13: eles enfrentam também uma aliança de inimigos. E agora, os israelitas ficam sob o poder de Eglon por nada mais nada menos que 18 anos. Estava se tornando maior de idade, né? 18 anos sendo subjugados por um governo tirano, por um rei tirano. Mas, na história de Deus sempre tem um mas. Até que no versículo 15, você está com a sua Bíblia aberta, você verá que os israelitas clamaram ao Senhor, e outra vez o Senhor envia um libertador. E como é o nome desse libertador? Eude. Nessa parte do texto, enquanto que antes nós vimos que Otoniel ele tinha um bom currículo, nós vamos ter algumas informações acerca de Eude. E veremos o que Deus faz de pessoas desprezadas, de pessoas incapazes, e os torna em seus instrumentos para o louvor da sua glória. Para entendermos porque e como Deus levanta salvadores que são improváveis, eu preciso lhe apresentar Eude. Primeiro, nós temos, nos versículos 15, nós temos duas informações sobre ele. Quais informações são? O homem canhoto, vou botar no meu grupo, e filho do benjamita Gera. São duas informações importantíssimas aqui. Se a gente só passar o olho, não tem nada demais, mas observando um pouco melhor o texto, isso daqui parece uma contradição. Sabe por quê? Um dos significados de Benjamim era o filho da mão direita. E a informação que nós temos que Eude era canhoto. Estava na família errada. Na antiguidade, ser canhoto, vocês têm mais algum canhoto aí? Ser canhoto era algo raro. E eles eram menosprezados por isso. Ou seja, o canhoto ele fazia parte de uma classe inferior, pois os grandes guerreiros eram todos destros. A mão direita era um símbolo de poder e habilidade. E o texto no hebraico ele nos dá a ideia de que Eude não tinha habilidade na mão, com a mão direita, pois é muito provável que ele tivesse uma paralisia ou uma incapacidade. Eude é aquele ser humano que ninguém dá nada por ele. Você conhece alguém assim? Eude não oferecia risco algum. E portanto, o texto diz que os israelitas enviam Eude para pagar os tributos a Eglon. Não oferecia ameaça. Quem iria suspeitar de um homem canhoto? Por isso ele vai até Moabe, para entrar na presença do rei e ficar sozinho com o rei. Quem sabe eles pensaram, olha, ele é deficiente, não vai fazer nada. Olhando o texto, nós vemos que diversas imagens
daquilo que está ocorrendo. Nós temos umas cenas aqui maravilhosas, porque Eude não tem cara de juiz. Eude é alguém que é improvável, mas nós temos uma informação que os soldados de Eglon e o rei não tinham. Que informação é essa? Versículo 16: Eude havia feito uma espada de 2 gumes e amarrou na coxa direita, por baixo da roupa. Tradicionalmente, o guerreiro colocaria do lado esquerdo, para fazer, para puxar com a mão direita. Eude não. Eude é canhoto. Ele coloca do lado direito. Aqui a história começa a ficar tensa, gente. Será que eles vão ver que Eude está armado? Na revista, será que eles vão ver? No versículo 17 nós vemos que ele não consegue ficar sozinho primeiramente com o rei. E portanto ele se retira. Mas no versículo 19, Eude retorna. E agora ele tem uma estratégia. Ele diz ao rei: tem uma mensagem secreta a ti. Tem uma mensagem de Deus. E Eude é levado a uma sala especial e diz ao rei novamente: tem uma mensagem especial de Deus para ti. O rei, ele tinha seus seguranças, e mais, ele tinha um santuário cheio dos seus deuses. Ou seja, na mente deles, no pensamento deles, o rei estava totalmente protegido, não corria perigo algum. Mas eles estavam enganados. Enganados porque no versículo 20 e 21, Eude consegue ficar a sós com o rei. No versículo 21, Eude estende a mão esquerda, apanha a espada da sua coxa direita e crava no rei. Nossa! Ninguém esperava por isso. Eude acaba com o tirano. Ele sai, retorna aos israelitas e diz: vamos, pois Deus nos entregou os moabitas em nossas mãos. Eude liberta o povo da escravidão, liberta o povo da tirania de Eglon, e eles vivem outra vez um avivamento. Mas dessa vez não é 40 anos. Quanto tempo é? Versículo 30. 80 anos. Meus irmãos, a mensagem central do texto não está nas artimanhas de guerra, da morte, nada disso. Mas a mensagem central do texto é que Deus se alegra em usar pessoas que são desprezadas, improváveis. Interessante que Deus levanta Eude no meio do próprio povo. Versículo 15. O povo manda Eude a Eglon. Sabe que isso nos mostra? Nos mostra que Deus nunca está longe do seu povo. E que essa verdade ela toque o seu coração. Eu não sei o que pode estar passando na sua vida, no seu coração. Mas o que eu posso afirmar à luz da palavra de Deus é que Deus nunca está longe do seu povo. Por fim, o versículo 31 nos apresenta mais um juiz. Como é o nome dele? Sangar. Interessante que nós temos a informação sobre ele dos 31 versículos. Sabe quantos versículos falam sobre ele? Apenas um. Nós quase não temos informação alguma sobre ele. Dos três que nós vimos, Otoniel, Eude e Sangar, nós vemos que Otoniel ele vem de Judá, Eude vem de Benjamim, e Sangar vem de onde? Não sabemos. Não temos a informação. Não sabemos se ele era um judeu ou então um cananeu convertido. Mas é muito provável que ele tenha sido um fazendeiro,
Não sabemos. Mas o que sabemos é suficiente. A informação que o texto nos dá é que num único dia ele derrotou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Os mais terríveis inimigos de Israel, ele enfrentou e venceu. Interessante observarmos que Deus usa até mesmo os mais improváveis para cumprir o seu propósito. Ele usa Otoniel, que vem de uma família bem estruturada, uma família boa, que tem bastante recursos. Mas ele também usa Eude, um homem desprezado. Ele também usa Sangar, um homem desconhecido. E mesmo sozinho, derrota uma multidão. Por quê? Porque Deus estava com ele. Meus irmãos, Deus levantou esses homens improváveis. Pense o que Ele pode fazer comigo e com você, para o louvor da sua glória. Você crê? Deus, ao longo da história, levanta homens que contrariam a lógica. Nós nos sentimos tão incapacitados às vezes. Mas lembre-se, o Espírito do Senhor está com você. Amém. E por isso nós somos capacitados a fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Meus irmãos, Deus libertou um homem, levantou um libertador que era cheio do seu Espírito, Otoniel. O que acontece? Ele traz libertação ao povo de Israel. Deus levantou alguém que era improvável, Eude, e libertou o povo. Deus levantou Sangar, desconhecido. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que esses juízes apontam para quê? Para anos mais tarde, Deus levanta o último libertador e juiz do povo. Aleluia. Jesus Cristo. Esses juízes, eles apontam para Cristo, mas eles são imperfeitos. Eles apontam dizendo: olha, o povo necessita de um libertador, de alguém para salvá-los. Mas Cristo é o Salvador mais improvável de todos. Como assim? Por que improvável? Porque quando ele veio, ele foi desprezado e rejeitado. Dele não fizeram caso. Ele foi humilhado. Ele viveu de forma humilde. Enquanto que o povo esperava por um grande rei, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele veio em humildade. E o que acontece? Ele morre como um criminoso. Ele é acusado e julgado injustamente. Muitos aos pés da cruz não tinham ideia de que diante deles estava o Filho de Deus. O último juiz morreu por nós, se entregou por nós. Ele veio de forma humilde. Mas em Apocalipse, ele aparece para João. E ele diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte do mundo dos mortos. E mais, ele diz que ele virá.
humilde, mas de forma poderosa e gloriosa. O grande Rei, que veio em humildade, morreu como uma ovelha, voltará como um leão, onde todo joelho se dobrará diante dele. Os juízes de Israel, levantados por Deus, conduziram o povo a 40, a 80 anos de paz. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Cristo é o príncipe da paz. E a sua paz não é passageira. Por isso, prostre o seu coração a Ele. Entregue-se totalmente a Ele, pois Ele é verdadeiramente Senhor e Salvador. Assim, no poder do Espírito, Deus pode nos usar para cumprir a sua obra aqui em Passo Fundo, aonde nós colocarmos os nossos pés. Mesmo que, assim como Moisés, eu não sei falar, é Deus quem colocará as palavras em nossa boca. É Ele quem pode nos usar. E sabe, tão interessante, que é tão interessante, é que Deus nos usando de maneiras improváveis, não tem possibilidade alguma da gente dizer, olha, fui eu que fiz, é mérito meu. Tudo é graça. Quando Deus nos usa, é para louvor do seu nome, porque é Ele quem nos chamou, Ele nos atraiu até a sua presença, Ele quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele quem nos salvou por meio de Cristo. A vida cristã, tudo é graça. Por isso, nós vivemos agora diante do seu senhorio, e como gratidão por tudo que Deus fez por nós, nós colocamos o nosso coração e a nossa vida diante dele e dizemos a ele: Senhor, se eu viver da minha maneira, se eu viver prostrado pelo meu coração, pelas minhas vontades, não vai dar certo. Logo eu estarei prostrado a falsos deuses. Eu preciso do Senhor. Vamos orar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós nada somos, mas a Sua graça nos alcançou. A Tua palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, totalmente escravos espiritualmente dos nossos próprios pecados. Mas o Senhor nos deu vida por Cristo, em Cristo. Não uma vida qualquer, mas nos deu uma vida em abundância. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Louvamos ao Senhor pela Sua palavra, que ela é fiel. E nós vemos que o Senhor levanta homens que são improváveis, homens que ninguém dá nada por eles, mas o Senhor os levanta. Faz conosco também. Nos levanta como instrumentos Seus. Faz arder em nosso coração o desejo por Ti, por conhecer o Senhor e por transmitir a Tua verdade. É o que nós Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podemos